E nesse dia do goleiro, esse dia especial, nós também vamos entrevistar 4 goleiros que fizeram história nos 4 times de Goiânia. No Goiás, Arley, 831 jogos. Na equipe do Goiânia, Hugo Duarte, revelado pelo clube e depois atuou na equipe do Flamengo. No Atlético, Márcio, o goleiro artilheiro. E no Vila Nova, ele ainda está em atividade muito bem. Fernando Praz, história com a camisa do Vila, campeão goiano de 2001. E a gente começa com ele essa sequência de entrevistas. Primeiramente, prazer falar contigo, prazer te rever, mesmo à distância, você aí em Fortaleza. Feliz dia do goleiro e me diga, o que é ser goleiro, Fernando Praz? Obrigado, prazer rever vocês, pessoal aí de Goiânia. Cara, é uma profissão, para mim, maravilhosa, né? Muita gente fala que é muito sacrificante ser goleiro, que sei o quê. Eu, para mim, pelo contrário, cara. Para mim é maravilhoso, adoro o que eu faço, me dá prazer. Não é sacrifício nenhum, mas é uma profissão, é uma posição que exige uma responsabilidade acima da média, né? É uma posição tão especial que justificaria um dia para ela, né? Um dia do goleiro, Fernando? Eu acho que só isso já demonstra, né? O nível da nossa posição, da profissão que a gente escolheu, né? Nenhuma outra posição no futebol, em qualquer esporte, né, tem um dia específico, né? Então, acho que é uma maneira também de homenagear essa posição que carrega uma responsabilidade tão grande, né? Por que você resolveu ser goleiro? Cara, eu não escolhi, né? Não fui obrigado a ser goleiro, mas eu jogava na linha, faltou o goleiro do meu time, aí a gente ia fazer um revezamento, né? E eu fui o primeiro a ir pro gol. O time ganhou, eu fui bem. É que nem treinador interino, né? Ele vai para socorrer uma emergência, vai bem, acaba ficando, e eu fiquei. E isso foi em 88. São 32 anos, né? 32 anos. E aí já começou e já foi para a escolinha, já foi para a categoria de base, já como goleiro, Fernando Praz? Aí comecei na escolinha, né, como goleiro, e depois, em 91, fui convidado a ir para o Grêmio, por um olheiro, e aí no Grêmio fiquei de 91 praticamente até 2000, né, 10 anos, sempre no gol. E agora, colocando até na nossa entrevista um capítulo especial da sua carreira, o capítulo especial do futebol goiano, que foi ter a honra de você jogando por aqui. Foi em 2001, em um campeonato inesquecível, né, Fernando Praz? Foi, cara. Te falar, esse campeonato, cara, foi realmente memorável. Toda a história do campeonato, a rivalidade, a dificuldade financeira, a diferença financeira do Vila para o Goiás, né? O time que o Goiás tinha, que era um time muito, muito, muito forte, né? Todos os jogadores já firmados no cenário nacional e a gente do Vila tirando o Túlio, todo mundo brigando por um espaço, né? Daquele time ainda saíram alguns jogadores mais conhecidos, né? Como o Rogério Correia, Finazzi, mas foram 2 jogos, os 2 jogos das finais foram a coisa mais linda, né, cara? O estádio do Serra Dourada lotado, gente de fora e eu acho que o mais importante, 2 jogos muito bons, né? E o Vila Nova acabou quebrando uma sequência de 5 títulos seguidos do Goiás, né? E conseguiu naquele campeonato vencer o Goiás nas 2 partidas da final. E na fase classificatória teve uma situação que se a gente empatasse com a Napolina, tirava o Goiás, né? E aí a gente não fez isso, a gente venceu a Napolina. E eu me lembro que muita gente criticou porque tinha que ter entregado o jogo, porque ia perder para o Goiás, porque fazia 5 anos que o Goiás era campeão. Acho que eram 2 anos que o Vila não ganhava um clássico. E a gente foi com uma responsabilidade a mais para a final, né? E acabamos vencendo por 3-1 e 1-0, se não me engano, os 2 jogos. Eu me lembro desse jogo, Vila Nova e Anapolina, o Goiás estava empatando com o Real de Itumbiara 3-3 e a galera pedindo para entregar o jogo. Um ou outro jogador em campo estava tentando
ir na onda da galera. E eu me lembro que você fez uma defesa bonita e o Arthurzinho o tempo todo pedindo para não entregar, né? Para se classificar em primeiro e não escolher adversário, né? Inclusive eu acho que o juiz era o Pereirão, né? E aí ele viu o estádio, tava aquele burburinho dentro de campo, os caras do Anapolina mesmo também falando, pô, se empatava, nós dois vamos para a final. E aí acho que tinha 43 segundo tempo, o Pereirão acabou o jogo. Eu me lembro que o jogo não foi até os 45 e mais os acréscimos, né? Ele viu que estava um clima meio tenso e ele acabou o jogo, né? O quão é especial o Vila Nova na sua carreira? O que significou o Vila Nova na sua carreira, Fernando Praz? Cara, foi praticamente, eu posso dizer que foi o primeiro time que eu joguei, né? Eu tive na Francana, mas Série A2, foram poucos jogos, né? Não é um time que tenha torcida, que tenha representatividade, né? No Vila Nova eu realmente comecei a jogar futebol, né? Foi meu primeiro título, eu tinha sido campeão gaúcho da Copa Sul pelo Grêmio, mas como reserva. Foi meu primeiro título jogando e jogando um campeonato de verdade, né? Com 2 finais contra outra grande equipe, com o estádio cheio, com 2 vitórias. Para o meu crescimento foi maravilhoso, porque ali eu já comecei a sentir o que era jogar num time com pressão, com cobrança de torcida, né? Com campo cheio, com responsabilidade. E o primeiro título como profissional jogando e do jeito como foi, né? Que a gente não tinha internet naquela época para buscar as imagens, mas foram 2 jogos dignos de final mesmo, né? Aquilo ali te deu bagagem, já te deu um pouco de experiência para que você, na sequência, tivesse a carreira bonita que você está tendo até hoje, já que você ainda atua, Fernando Praz? Sem dúvida. Acho que o jogador ele vai sendo moldado durante a carreira, né? E aquele campeonato goiano, especificamente, 2001, com certeza foi muito importante para meu amadurecimento e meu crescimento como jogador. Tanto técnico como emocional, né? Porque aquele jogo ali foi jogo grande, né? Palmeiras e Corinthians, Grêmio e Inter, estádio lotado, 60 mil pessoas, um ambiente fantástico, uma rivalidade muito grande, né? Realmente foi, para mim, como primeiro título, né? Era a primeira final que eu jogava, né? Valendo, né? Como titular. Foi sem dúvida nenhuma, um belo começo. E depois disso, né? Por onde você passou, você já ficou muito tempo, né? 4 temporadas, se eu não me engano, no Coritiba, depois União Leiria, Vasco da Gama, Palmeiras e agora o Ceará. No União Leiria foram 4 temporadas, isso, né? Foram 4 no Curitiba, 4 no União Leiria, 4 no Vasco e 7 no Palmeiras. E 7 no Palmeiras, né? Como é que foi lá em Portugal? Foi bom, uma experiência nova, né? Eu resolvi ir para Portugal muito mais por objetivo de vida do que propriamente pelo lado financeiro, né? Óbvio que isso pesa também, mas para um goleiro naquela época, sem passaporte, ter a oportunidade de ir para um campeonato europeu era muito difícil. Hoje ainda é difícil, né? A gente vê em relação aos jogadores de outras posições, né? Muito mais difícil um goleiro. E eu achava que ali era um momento bom, que eu não podia deixar passar essa oportunidade, né? Na época até o presidente do Curitiba ofereceu para ficar, para renovar por mais tempo o contrato, mas como planejamento de carreira e de vida, eu achava que era legal. E foi sensacional, foi uma experiência muito boa. Joguei contra grandes clubes, grandes jogadores, joguei Liga Europa, né? Contra Bayer Leverkusen, contra Hamburgo. Foi uma experiência muito, muito positiva. No Vasco foi a projeção nacional aqui no Brasil, Fernando? Foi. Eu tinha feito 4 anos muito bons do Curitiba, né? Curitiba, né? Só que bicampeão estadual, né? Classificamos o time para Libertadores na 4ª colocação, acho, só atrás de Cruzeiro, Santos e São Paulo, se não me engano. Só que, em termos de desempenho, eu fui muito bem. Só que a gente sabe, né? Vocês trabalham no meio, sabem que a visibilidade não dá para se comparar com o eixo Rio-São Paulo, né? Se eu tivesse com aquela idade no Curitiba feito o que eu fiz num time do Rio-São Paulo, a proporção seria muito maior. Então, acho que
Tanto é que quando eu chego no Vasco, muita gente não me conhecia, né? E eu tinha ido com o Curitiba para Libertadores. Então, o Vasco, sem dúvida nenhuma, foi a maior vitrine, né? O time que me projetou nacionalmente em termos de visibilidade na volta de Portugal, sem dúvida nenhuma, depois do Vasco, o meu nome foi muito mais conhecido. O Palmeiras foi o auge? Por enquanto sim, né? Por enquanto sim. Eu falo isso porque eu não imaginava estar jogando com 41 anos, né? Eu pensava que com 35, 36 eu estaria encerrando. Pelo contrário, eu fui para o Palmeiras com 35 e aí disseram, mas tá vindo um jogador, um velho, ainda fez contrato de 3 anos. Eu renovei mais 2 ou 3 vezes no Palmeiras e depois disso ainda fui campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, convocado para a seleção. Então, tudo isso com mais de 36, 37, 38 anos. Então, por isso que eu não boto metas, mas até hoje eu acho que foi até pelos títulos, né? Pela competitividade do clube, foi o momento mais alto, sim. Convocação para a seleção brasileira demorou? Não dá para dizer que demorou. É o que eu te falei, a visibilidade é outra, né? Naquela época que a gente foi campeão da Copa do Brasil e vice-brasileiro no Vasco, era uma oportunidade também. Mas o problema no Brasil é o seguinte, é que não dá para tu criticar nenhum treinador por não convocar A ou B. Cara, a concorrência é muito grande, né? É muito grande. E hoje eu acho que a gente tem 2 goleiros que são unanimidade na seleção, que é o Ederson e o Alisson, né? Esses 2 vão ser goleiros da seleção por muito tempo. Mas a gente tem muitos bons goleiros que também podem estar indo para a seleção. Então, eu não acho que seja que tenha demorado, ou que deveria ser convocado, ou que foi alguma injustiça, de modo nenhum. E aquela contusão antes das Olimpíadas? Muito azar, Fernando? Ali foi azar. E impressionante que foi em Goiânia, né? No Serra Dourada, onde eu ganhei meu primeiro título. Foi ali que eu quebrei. Provavelmente eu já estava com o braço quebrado, né? Mas eu estava tentando, de alguma maneira, me recuperar e acreditando que pudesse não ser tão grave, né? E a gente fez 1 semana e pouco de tratamento para ver se melhorava. Inclusive, na véspera, fui treinar no Oba, né? No Vila, para fazer a minha recuperação, né? Com o Palmeiras eu fui treinar lá também, no Vila. E ali foi um momento complicado, porque, como eu te falei, eu cheguei na seleção com 38 anos, né? Se eu fosse mais novo, eu podia pensar, não, vou me recuperar, vou buscar o meu espaço. Era um momento de transição também, estava tendo a troca de comando, né? Mas eu tenho que tentar olhar pelo outro lado, né? De que pelo menos eu fui convocado e mesmo que em treino, vesti a camisa da seleção. 4 anos no Coritiba, 4 anos no Leão Leiria, 4 anos no Vasco, 7 no Palmeiras. Vai ser mais 4 aí no Ceará? Agora não dá para prever a longo prazo, né? Chega uma idade que você tem que fazer só os planejamentos de curto prazo. E agora nem os de curto prazo não fazer, né? Com essa pandemia, né? A gente não sabe o que vai ser, quando é que volta o futebol, como é que volta. Mas eu estou pensando ano a ano. Aproveitar, desfrutar, né, da condição física que eu tenho ainda. E enquanto a cabeça e o corpo estiverem bem, eu estiver correspondendo dentro de campo, eu vou tocando. E como é que você está se sentindo para essa temporada aí no Ceará? O que você está achando do clube? Cara, eu particularmente estou me sentindo muito bem, né? A gente estava numa crescente, né, na temporada, né? A gente vinha de muitos empates, aí o time começou a vencer, começou a se acertar, já estava apresentando, além de resultado, estava apresentando já um certo nível de performance. E aí tem a parada, e aí no segundo dia da parada tem a perda do treinador, né? Nós vamos, com 2 meses e meio de competição, nós vamos para o terceiro treinador, né? Um por decisão da diretoria e outro por decisão pessoal do treinador de aceitar outro projeto, né? E o novo treinador a gente nem foi apresentado ainda, né? Ele assumiu durante a pandemia, então a gente não teve contato. Mas é um clube que está se estruturando, não tem dívida, não deve para ninguém, e agora está indo no segundo passo desse processo de crescimento, né? Que é investir mais pesado no futebol e na estrutura, já que ele tem agora um fôlego financeiro para tal, né? O time está investindo, né? Levando você, levou o Sobis, tem também o Rodrigão.
Tem um pessoal aí muito experiente. Até que ponto essa bagagem faz diferença numa Série A, Fernando? Eu acho que num time de futebol, tu não são peças que se complementam, não? Então tu tem que ter jogadores dentro de campo com características que se complementem e fora de campo também. A gente tem o Sobis, né, que somos experientes, tem o Thiago, zagueiro, tem o Luiz Otávio, que é o capitão, tem o Ricardinho, tem o Fabinho, mas tem muita gente nova também. O Charles, que fez um baita campeonato pelo Sport Recife, que é do Internacional, foi comprado. Tem o Lima, tem o Rick, tem o Matheus Gonçalves, tem o Klaus, que veio também do Inter. Então, o Ceará, tanto dentro de campo por características, mas fora também, em relação à idade, à experiência, fez uma mescla legal. Sobre essa situação da pandemia, o seu assessor, o Adriano, me passou aqui que você vai leiloar 3 relíquias da sua carreira. Eu acho isso bonito porque é um ato de muito desprendimento, né? Porque essas relíquias, elas têm um valor sentimental muito grande. Quando você se desprende disso, mostra a sua solidariedade com as pessoas. Camisa da despedida do Palmeiras, dos 200 jogos do Vasco e da seleção olímpica, Fernando. Isso, a gente está tentando ajudar de várias formas, né? E aí, essa foi uma maneira que eu encontrei também de poder dar oportunidade para as pessoas que de repente querem ajudar e ainda terem uma contrapartida, né? Porque a gente pega o Vasco, né? A torcida do Vasco, uma camisa especial, o jogo número 200 meu e da despedida do Edmundo, tem até um logo, né, da despedida do Edmundo. Para a torcida do Palmeiras tem a camisa da minha despedida do Palmeiras. E para quem não torce para nenhum dos dois, tem a camisa da seleção olímpica, né? Que era a camisa que eu iria usar para jogar, né? Então são coisas que não é simplesmente uma camisa que tu compra em qualquer loja, né? Tem um valor a mais agregado, tem uma história, tem um contexto, né? E eu espero que isso sirva para ajudar bastante, que a gente consiga um bom valor para ser mais uma forma, né, de ajudar quem mais está precisando agora. Tá de parabéns, e dia desses também nós divulgamos aqui, né? Eu te sigo lá no Instagram. Aí você também colocou à disposição para os vendedores, né? Para quem faz o delivery, né? Quem precisava de divulgação. Nesse momento é todo mundo se ajudando, né, Fernando Praz? Eu acho que é a única maneira, né? A gente não tem escolha, né? Uma situação que nunca ninguém pensou em passar, né? Nunca ninguém, na verdade, se preparou para isso. E ainda mais no nosso país, em que normalmente, dentro da normalidade, a gente já tem uma legião de pessoas que são afetadas, né? Que são desprovidas de uma condição básica. Agora, com essa situação, eles ainda ficam mais vulneráveis, né? Porque quem tem uma condição financeira melhor consegue fazer sua quarentena, seu isolamento social, ter sua condição de vida. Agora, as pessoas mais vulneráveis, elas ficam ainda numa situação ainda pior nesse momento. É isso aí, Fernando Praz. Foi um prazer enorme falar contigo, te rever aí, mesmo à distância. Continua sendo essa pessoa aí maravilhosa que você é, sempre humilde, do mesmo jeitinho quando eu te conheci lá no Vila, é você hoje aí, com a mesma humildade. Do mesmo jeito, não mudou nada. E feliz Dia do Goleiro. Obrigado, um grande abraço para o pessoal de Goiânia, uma cidade que eu tenho um carinho enorme, principalmente o pessoal que torce por Vila, né? Um grande abraço.